Eu acelerei mais o carro. Desceu. Logo quando eu desci, vi que tava uma velocidade tão tremenda em cima deles. De longe eles começou a atirar. Tirar e pulou fora. Mas saiu, não ficou nenhum policial na frente. Eu sei que eu saí pelo carro da polícia. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Publicast. Como de costume, quero convidar você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa estar por dentro de todo o conteúdo que será oferecido aqui pelo Publicast, tá bom? E eu peço a você, olha, compartilhe com o maior número de pessoas. Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Conto com você, hein? E hoje, querido, estamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo. É um privilégio recebê-lo aqui, né? Nosso amigo e amado Davi Antunes. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Agradeço. Ao seu lado está ali nosso amigo também. Foi um prazer te conhecer, doutor Adriano. Ok, isso é recíproco, viu, pessoal? Pode chamar, já está aqui. Me chame de Adriano, né? Adriano Fora da formalidade. Você é em fantasia de advogado agora, hein? Então, vamos lá. é o Adriano. Para quem não sabe, ele é doutor, advogado, mas ele quer que chame de Adriano, eu vou chamar de Adriano. Obrigado. Tá ok? Bonitão ele, rapaz. Se ele é especialista na área criminal, né? Vamos falar aqui que ele é meu amigo. Faz o faz o isso. Meu amigo é um cara, assim, dos mais corretos que eu conheci nessa trajetória até hoje. E eu virou um grande amigo, né? Sim. Eu tenho ele como irmão também, é um cara parceiro, né? Se fosse para indicar qualquer pessoa, eu indicaria ele como um cara leal às pessoas, sabe? Tá aí, nossa amiga Adriana Abraão. É isso aí. Eu não posso deixar de falar também do meu amigo, como sempre. Ele está do lado do coração. Leandro. Seja bem-vindo, meu querido. Que lado que tá? Qual lado, direito ou esquerdo? Lado do coração, hein? Ah, Agora, a pergunta que não quer calar, porque na mesa ali ah, tem o meu amigo Josemar, aham. entendeu? Então ele fala que tem três, Adriano, ele fala que tem três amigos leais. Agora, dos três aqui, e aí? Qual que é o seu melhor amigo? Ele me Você falava, falou do falava que era eu. ele falou, Quando ele tá comigo, ele fala que é ele falou do outro podcast, e falou assim, ó, não, quando o Davi não tá aqui não é vocês, né? Foi bem ao contrário. O Davi não tá aqui é ele, né? Falei, já que o Davi não tá aqui, é ele. E agora ele tá, Aí fica mais fácil. e agora? Acho que o sonho dele é fazer um podcast de amizade. Sem brincadeira. Mas brincadeira, querido, porque aqui nós somos amigos, irmãos de Cristo, né? Tem uma afinidade, mas que ele gosta mesmo é do Davi. Né, Zé? Ultimamente ele não tá gostando muito de não. É. Eu tô ficando com raiva. Me direto. Nós Matando esse homem. Qualquer hora do feio. estamos Um precisando bode fazer, infarto. nós estamos precisando fazer uma reunião, né? Dizer que queria falar comigo. Ele mandou uma mensagem pra mim assim. Não é possível. Não é possível que eu tenha uma semana, só tem 10 minutos. Falar comigo. Interessante, eu não tinha como ligar pra misericórdia. Não E é agora ele vai possível. ficar doido. Você acredita que tá uma correria ultimamente? Eu tô numa fase de correria resolvendo uns trem. Por incrível que pareça, parece até mentira. Pô, 10 minutos, mas sabe, vocês sabem que eu sou disperso. Então, quer correria, correria. Quando eu vou deitar, eu dou tipo um apagão. E na hora que eu chamo ele não atende também, esse ordinário, necessário. Não, e ele é assim, ó. Por exemplo, ele fala assim, ó. Assim que eu chegar lá em casa, você me lembra. Eu nunca vi uma pessoa desse jeito, não. O Josemar tá tomando ômega 3 pra ver se a memória dele dá uma melhorada. E ele esquece de tomar um ômega 3. Olha pra você ver, o que era pra melhorar a memória dele, ele esquece de tomar o ômega 3, o que era pra ajudar ele. Enfim, seu caso é 4 por dia, Então, eu vou te falar a verdade. E se eu não falar com você que eu tomo ômega 3, você não acredita. que você toma, né? Quase todo dia. Não, Eu esqueço. Então, na semana eu esqueço uma vez. Tem que mudar o laboratório. tomai, O problema tá na mar. tá na mar. Eu, Vamos nem divulgar ela não, pra não comprometer. É isso aí, querido. Hoje nós estamos aqui com Davi. Davi, o homem que Deus ele resgatou, transformou. O evangelho tem que transformar de alguma forma, né? Porque se a pessoa ela vem para Cristo e ela não é transformada, tem alguma coisa errada, né? Porque a pessoa fala assim: "Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim". Não existe isso.
Quando você conhece Jesus, a sua vida tem que ser transformada. Amém. Mas, para quem não sabe, eu gostaria de ouvir um pouco da sua história. Porque, que história, hein? É, Uma história que já foi preso, já envolveu com a criminalidade, passou situações difíceis. E estamos aqui para contar um pouco da sua história, de como foi, porque tem certeza que pessoas estão nos ouvindo agora, talvez estão vivendo, viveu, ou pais que estão com seus filhos ainda inseridos nesse sistema. Então, se teve jeito para você, querido, para eles também terão em nome de Jesus. amém. Mas vamos lá, a primeira pergunta é: como surgiu essa eu vou entrar para criminalidade, essa ideia, essa vontade, não sei se foi vontade, desejo, como que surgiu? Como que você entrou na criminalidade? Como que começou isso, Como né? começou tudo isso? Eu falo pra vocês, parece até uma piada, de como eu comecei. Interessante que hoje eu comentando com meu amigo, vindo pra lá, falei: "Cara, eu não hoje eu não consigo me encaixar como que eu fui parar esse tempo todo na criminalidade, né, vindo de uma família que, não tem margem nenhuma para me estar envolvendo no crime. Sou da família cristã desde berço, né, desde cristão, família eu nunca tive um índice sequer nem de um primo, nem do amigo, amigo assim que era cristão, para mim entrar no crime. Eu antes eu me perguntava por isso, assim, como que eu consegui entrar nisso? Não tinha uma influência, não tinha ninguém que você fala assim: "Ah, eu tô aqui porque ele me influenciou". Nada, eu vim da geração que se eu não fosse pra igreja eu apanhava. Assim, então, ou seja, eu era literalmente do lar cristão. Apanhava mesmo. Quando eu ia pra igreja por algum motivo, pra mim era motivo de festa. Falei: "Hoje eu não fui na igreja". Tô vendo aí, eu lembro da ponte do Rick e Cai, do Faustão, né. Eu lembro que eu era doido pra assistir. Quando eu assisti, eu falei: "Não, pra mim eu tinha ganhado na loteria". Então, assim, eu não tinha envolvimento nenhum com ninguém, assim, terceiras pessoas, pra me estar envolvendo em alguma coisa, né. Tive uma infância literalmente no evangelho. Então é isso que hoje eu me cobro muito. É isso que às vezes me move, poxa, Davi, pra que você foi pra esse lado de sofrer tanto na vida, sendo que não tinha nenhum pezinho disso, né. Mas hoje eu encontro uma resposta para isso, de tem um ditado que diz assim: "Me diga quem tu andas, que eu direi". Esse é o ditado, não tem como eu acompanhar, um pato, sendo que eu sou uma galinha, ou vice-versa, né. Eu lembro o dia que eu entrei nesse crime, eu odiava, falava assim: "Ah, esses cara". Eu tinha um grupo de amigos que eu não era amigos, na verdade só olhava, passava para outro colégio. Tinha um colégio que a gente ficava sempre vendo as meninas nesse porta da escola, que é coisa de adolescente, né, assim. E eu vi os meninos começando a influenciar com o crime, aquela coisa, eu falo: "Nossa". E hoje a primeira coisa que eu pensei: "Tomara que morra", mesmo sendo meu amigo. Eu falei: "Pô, o cara tá num crime desse". Eu lembro de um dia que eu tinha uma moto, ela passou pra mim assim, vou resumir pra não ficar muito grande, sim. Ele falou assim: Tinha uma moto", ele falou: "Davi, tô precisando ser urgente". Eu falei: "Nossa", ele falou: "Me presta a moto". Eu falei: "Não, não, me presta rapidinho pra gente levar uma volta, porque você é louco". Eu olhei pra ela, falei: "Não, faz comigo não". Aí na época, ele falou assim: "Vou te dar R$ 50". Na hora que ele falou "não", eu falei: "Opa". A mente mudou na hora por causa de R$ 50. Hoje, vamos supor, hoje R$ 50 não é nada, mas na época, na hora que eu olhei, eu falei: "O quê?". Eu já ia perguntar isso, era que ano? Isso foi em 2000, se eu não me engano, 2003, 2002. 2002 para 2003. Na hora que eu olhei R$ 50, levar isso aqui, aí já mudou, já não era mais um revólver, já olhei, eu só não olhei o revólver, eu olhei o dinheiro no meu bolso. E nisso eu andava Eles te pediram para levar o tipo assim, corre aqui, leva um revólver pra mim lá, que eles tinha como se tivesse pedido emprestado pra alguém, tinha que levar lá, e não tinha quem levasse. Eles tinham feito alguma coisa na rua, já estava com dinheiro, falou assim: "Agora tem que devolver a arma a essa pessoa". Eu falei, na hora que eu olhei R$ 50, falei na hora, eu falei assim: "Não, sai fora", na hora que eu vi, eu pensei: R$ 50? R$ 50 é quase uma prestação da minha moto. Fui, levei. E nesse intervalo, quando eu entrei, deu tudo certo, bacana, aquela coisa toda. Eu não lembro se foi a primeira ou segunda vez, depois teve mais vezes,
nesses mesma coisa, que aí não, isso, a primeira vez eu só levei, vim toda leve, vim cabritando a moto, uma felicidade danada. Eu lembro como se fosse hoje, com dinheiro no bolso, já fiquei uma felicidade danada. Aí eles viu que eu gostei, falei: "Deve não, deixei lá tudo certo rapidinho". Eles mandou eu buscar, falou assim: "No outro eu vou nós vamos fazer um negócio, pegar pra nós de novo". Eu lembro como se fosse hoje, entrei na favela, onde que eu tinha, não vou falar o nome da favela, pra não Sim. ficar chato. Entrei dentro da favela, peguei a arma de novo, na hora que eu saí, os polícia me enquadrou, da moto. Na hora que eu bati, na hora que eu vi ele assim, enquadrou, eu falei: "Opa", meu coração esfriou. Eu lembro que tinha uma fazendinha, e como eu gostava muito de moto, pra estar no sou apaixonado com moto, né, e ele veio atrás de mim. E eu fiquei dando volta. Cada vez que eu passava na favela, a favela enchia mais de gente. Porque o que que eu fazia? Eu passava nessa fazendinha, dava a volta e ele atrás de mim, um policial. Então, ou seja, eu entrava nos becos, ele entrava também. Tudo que eu fazia, ele entrava. Era Só tipo de circo. isso, só que eu tinha um espaço grande dele. Ele só me via, mas ele não conseguia chegar perto. Mesmo minha moto sendo inferior, mas eu tava com muito mais coragem que ele. Vamos supor assim, quando a caça então seja, você pode ver que o mundo, até o mundo animal, quando um tá atrás, o outro não quer nem saber, ele quer fugir. Então, assim, a minha disposição era maior do que o policial. Então, ou seja, cada vez que eu passava, eu era vaiado, vaiado assim, então batia pausa e eu vacilava, fala, né? Então, assim, ovacionado, né? Então, assim, aí eu falei assim: "Poxa vida". Aí eu fiquei famoso no meio desse. Aí eu falei: "Pô, mas", quando eu voltei lá depois, de nisso eu fiquei brincando com o policial, vinha assim e fui embora. Ele não conseguia, Eles não conseguiram te pegar. não. Aí beleza, e quando eu fui embora, depois que eu voltei, aí deu na buscar arma de novo, aí o pessoal quando me via, foi tipo festa. "Ó a menina aí, ó a menininha que atua", eu lembro como se fosse hoje, e um tempo pra frente, uns dias pra frente, eles me enquadraram parado em frente à favela, só que eu não estava com nada, aquela coisa, e encheu aquele tanto de gente, aí todo mundo ficou vaiando os policial, aquela coisa toda. E como eu tinha habilitação, tinha tudo, não tinha como fazer nada, e foi embora. Para eles, o troféu hoje da pessoa que eu vivia assim, eu comecei, era não perder para eles. Perder para eles quem? Para os polícia, Entendi. né. Então assim, eu me engrandeceu, eu era novo, as pessoas: "Pô, o menino é o cara". Toca demais, é o cara, aquela coisa toda. E eu lembro um dia que o primeira atuação minha com eles, falou assim: "Ô Davi, vão com nós?". Eu já estava gostando disso. Olha pra você ver, de um cara gostando. Eu já estava gostando, por um dia facinho, aquela coisa toda, gostando. Eu não po A pessoa não pode nem gostar, porque você gostou, acabou. Se fosse você colocar numa balança, o que que você acha que te influenciou mais? A questão do dinheiro ou da fama? Porque parece que as 2 coisas. Mas isso anda junto colado. Assim, o dinheiro sem a fama, às vezes, nem não teria nem sentido, e vice-versa, assim, entendeu? Então, ou seja, eles são colados num só. Que quando você tem dinheiro, você se começa a sentir com fama. Não é assim só: "Ah, o cara tem dinheiro", não. Eu era um cara falado no meio deles. Assim, eu passei a ser referência do povo. Antes era só um motoqueiro, que eu trabalhava de motoqueiro, antes era referência. Qual que é a referência? "Pô, aquele menino é bom". E para eles é como se fosse um ouro, pô, um cara bom desse jeito, sabe fazer tudo, articulado, inteligente. Porque infelizmente, assim, né, bom ou não, eu era um cara inteligente. E eles eram aqueles cara que era raçudo. Eu não, era um cara de cabeça, espera aí, né. Eu lembro como se fosse hoje, aonde que foi o fim da meada, foi quando o rapaz me chamou: "Ô Davi, vamos numa com nós". Eu era só levava, né. "Vamos com nós". Eu falei: "Cara, não tem coragem não". Mas a adrenalina era tão grande, que eu passei por isso um pouco tempo atrás, e eu já estava tão envolvido com isso, que eu ficava esperando eles voltar pra pegar, vamos devolver pra ele, pra pôr o meu no bolso. Entendi. Então, ou seja, eu lembro de um dia que eles me chamou pra ir com eles, e eu fui motoqueiro. Na hora que eles enquadrou o cara, eu quase dei um infarto. Assim, ele falou: "Cola no cara, cola no cara, cola no cara". Eu falei: "Beleza". Na hora que colou, eu colei no outro motoqueiro, minha mão foi, já desliguei na chave dele. A minha mentalidade, assim, mais evoluída do que eu estava. Então, ou seja, mesmo eu assustado, mas como o outro estava atrás de mim: "Vai, vai, vai, cola, cola, cola". Na hora que colou, eu encostei nele, desliguei a chave dele e já puxei a chave na minha mão, do motoqueiro, pra ele não correr, né, andando. Na hora que colou do lado, aí: "Cola, cola, cola", mandei parar, eu já
enfiei a mão, desliguei a chave da moto dele, a moto dele tum. Aí como eu já estava no embalo, passei da moto dele, o ninja pulou da moto, eu já dei a volta, colei, e eu lembro que nós pegamos uma Samsonite, antigamente a Samsonite, lotada de dinheiro. Cara, ali pra mim já era. Eu comprei foi eu lembro que eu comprei um carro só com notinha picada. Então, ou seja, de um cara aí acabou. Na hora que eu comprei um carro, acabou. Eu não sabia o que que eu falava pra minha família e nada, ficou só no offzinho. Nessa época, você tá cometendo esses crimes, você precisava de dinheiro? Sua Não, de jeito família nenhum, minha família de bem, me dava tudo. Pra você ter ideia, a moto quem bancava, na verdade, era meu pai e minha mãe. Ou seja, eu não precisava de nada. A moto da prestação era, mas quem bancava era do meu pai, na verdade, né. Na verdade, eu tomei do meu pai, dia que eu tirei carteira, nunca mais ele montou nela. Então, assim, eu não precisava disso. Minha mãe e meu pai era pessoa, assim, não é uma pessoa milionária, mas é umas pessoa que sempre deu tudo pra gente. tinha condições, né, de É, assim, sustentar. não era chegar presente: "Ah, toma um carro pra você, toma isso", não. Mas é uma pessoa que tava ali pra gente. Eu lembro quando eu trabalhava, a primeira coisa que meu pai fez, eu fazer um consórcio. Ou seja, na estradinha na época, eu era novo, precisava fazer um consórcio. Então, assim, o que eu precisava deles, eu tinha tudo, tinha tudo dentro de casa. Então, assim, não tinha nada, eu não tinha motivo pra mim ir pra um crime que como se eu tivesse uma falta: "Ah, não, você foi porque você estava seu pessoal tá passando fome". Você foi: "Não, não, não, não". Ó, a ser vergonhice, né, vamos dizer assim, ah, na hora eu não sei o que que deu em mim, assim, que de envolver, né, por causa de R$ 50 vai envolver? Foi Era antes. a fama, o dinheiro fácil, né. É igual assim, Igual eu sou assim, né, tem que ter coragem pra fazer isso. na verdade não é nem nada fácil, outra era dinheiro fácil, as consequências é tão grande, meu amigo, vai nessa não, não tem nada fácil, é o pior que tem. Você paga na carne. Né, na carne viva mesmo de sofrimento, não é: "Ah, dinheiro é fácil", não, não tem nada fácil. Por que eu tô te perguntando se sua família tinha estrutura pra te sustentar? Porque nós vemos, né, Adriano, que a desculpa que eles dão hoje é: "Eu não tenho nada pra comer em casa, eu passo necessidade, minha família não tem estrutura pra bancar os estudos, então eu vou me recorrer ao quê? A um dinheiro fácil aqui, a um crime fácil aqui". Então você não teve isso, Ah, você não teve isso. mas pelo que eu vejo, que eu presenciei muitos anos de perto, o que menos tem é isso. Eu vou te falar você, se tiver de 1 milhão, um é muito, porque muitos a gente acha: "Ah, o cara tá precisando, o cara vai levar", cara, o cara de caráter, ele pode derrubar o mundo. Mas ele não vai para aquele lado, sabe. "Ah, Davi, você não teve caráter?" Pô, não, não. Se eu tivesse caráter, eu não tinha estava ali, entendeu. "Ah, Davi, não, você é um homem de palavras?" Sou. "Sou um homem de firmeza?" Sou. Mas naquele momento eu fui um cara sem caráter. Porque se eu fosse um cara de caráter, eu não tinha. Porque o cara pode estar passando o que for. Sabe o que que ele faz? Ele cata papelão na rua, ele pede às pessoas, mas não vai. Interessante que você não vê ninguém. Porque quando Deus fala que ele cuida até das árvores, dos pastos, sim, imagina o ser humano. Então, assim, tanta coisa acontece, a pessoa não vai, Deus é tão abençoado, Deus sempre abençoa, a pessoa não precisa de ir para esse lado nenhum, que Deus é o Deus provedor, independente, eu não estou falando de religião aqui, estou falando de um Deus que muda a vida de qualquer um. Qualquer um, Davi? Aquele que está necessitado. Ah, às vezes você vê uma pessoa na rua que ela tá ruim, você tá achando que tá ruim, é porque ela quer. Porque o Deus é o Deus que muda, né. Se você parar pra pensar, hoje esses dias pra trás, a gente estava num culto lá em casa, ele até participou, eu estava falando, Deus, ele quando a gente precisa de algo, a gente tá orando: "Ah, Deus, eu preciso disso. Ah, Deus, eu preciso daquilo. Ah, Deus", espera aí. Você não entende. Deus não chega, você: "Ah, Davi, eu tô precisando de um copo d'água", ele fala: "Ah, espera aí, eu vou cuidar, você tá precisando da", não, ele levanta pessoas. Nosso Deus é o Deus que levanta pessoas. Ah, Amém. tudo é isso. Se você parar pra pensar, desde a Bíblia, do início ao fim, ele sempre levanta pessoas. Milagre, milagre. "Espera aí, eu vou orar por você, você vai ser milagre", mas quem que ele chama? Ele levanta pessoas pra orar pra você.
Então olha só pra você ver, essa longa trajetória sua na criminalidade, eu sei que tem algumas experiências que fica marcante na nossa vida. Porque assim, você chegar, passa a moto, passa a bolsa, pega o dinheiro, aquela adrenalina, as coisas acontecendo, é polícia correndo atrás de você, é pessoas ovacionando, vai lá, vai filho, tal, sociedade te aplaudindo, policial com raiva querendo te pegar, porque estão sendo vaiados. E quer que você me conta a história, o que mais marcou dentro da criminalidade, assim, qual foi o crime que mais marcou, que mais mexeu? Eu falei: "Meu Deus, que história é essa?" Parece história de filme. Agora eu me sinto grande, não sei se eu posso falar isso, né, agora eu me sinto poderoso, tô respeitado, como que foi? É assim, não vamos dizer respeitado, né, mas assim, vai mais pro lado da loucura, porque uma uma que me marcou, assim, na minha vida, que eu falei: "Cara, eu vendo a morte", apesar que eu vi a morte, assim, nessa trajetória umas 4 vezes Já foi baleado? já, já fui baleado e de perto. Não, na verdade, fui baleado de longe e eu caí de longe, pra você ter ideia, eu fui baleado a uns 2 postos. Conta pra mim como Mas que foi. o que acontece? Nós estava atrás de uma pessoa, quem ia pegar essa pessoa não era eu, e quando aconteceu, assim, do nada o cara nós seguindo a pessoa mordeu quem estava seguindo ela, então ou seja, eu era o segundo plano. Entendi. Nesse segundo plano, na hora que eu falei assim: "Cara, vamos deixar embora", só que o cara foi mais esperto que todos nós, era um policial, mais esperto que nós, então ou seja, o que que ele fez? O envelope que estava lotado, que a gente tinha visto ele colocou jornal. Ou seja, ele estava esperando ser enquadrado. Só que nosso elemento era surpresa. Então, ou seja, quando ele sumiu das nossas vistas, o outro passou e falou assim: "Pode vir". Beleza, o cara tá esperando o outro que tá passando. Só que quando o outro passou, nós já colamos atrás. Pegamos, ele já estava com o envelope na mão, pegamos o envelope, e nisso, naquela adrenalina, não deu geral nem nada no cara. Descendo, o cara só na hora que eu olhei, só um barulho, policial. Caí e o primeiro tiro eles têm uma mira tão filha da mãe, que não tem base não. Assim, um tiro já me derrubou. Caí igual uma banana podre no chão. Tomou tiro aonde? Vou colocar, ó. Na verdade tá na moto e acertou meu pé, que a rua era íngreme, até na verdade até perto da minha casa pra você ver. Uma rua íngreme, eu acho que você até lembra dessa história, né. Uma rua íngreme, descendo, ele esperou só o melhor momento, porque quando ele foi tão esperto que quando o cara estava com a arma na mão, ele não deu um tiro. Mas quando o cara guardou ela eu senti que o cara guardou ela e tá, deu um tiro, caí na hora. Só que ele descarregou o resto. Mas interessante, ô gente, Só pegou uma? pegou uma. E E todos descarregou? perto de mim. Ele estava com 38, creio que deu 6 tiros, que quando eu fui tirar a bala, era de 38. Então assim, e o 38 arrebentou meu pé. Ela espalhou dentro do meu pé, tinha um monte de chumbo pra tudo quanto é lado, interessante. Fala dum-dum. É dum-dum-dum, né. Eu não sei se é dum-dum, é doidum, porque doía o trem. E nesse dia ele conseguiu te pegar? Foi preso nesse dia? Não, não, não. Não? Acontece, ele deu os tiros, acabou os tiros, eu peguei a moto e fui empurrando a que ela não estava pegando, empurrando, Que isso? e eu empurrando a que ela estava descendo mesmo. Eu vi que o cara parou de atirar, só que ele estava descendo pro meu lado, e no telefone. O que que eu fiz? Peguei, a moto pegou, fui embora. Eu falei: "Não, tá tudo certo". E estava chovendo, chovendo, mas caindo muita água mesmo. Aí fui para um amigo meu, falei: "Nossa, meu pé começou a inchar, parecia que tinha achei que era chuva", mas aí quando tentei tirar a bota, não deu. Aí fui ver, estava tudo sujo de sangue. Aí corri para o hospital, e lá eu não fui no mesmo dia, mas minha mãe obrigou: "Não, você vai no hospital", eu falei: "Não vou não, que eu sabia o que que é". "O que aconteceu?", eu falei: tentaram me assaltar aqui". "Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá". "Não, vou não, vou não, vou". Você contou pra sua mãe que Porque tentaram te tentaram me assaltar, assaltar, mas na verdade você ia Tava assaltar. eu quero eu fiquei boas vezes, eu quero assaltar, né, assim. Então acontece, aí fui no hospital, paguei pra particular, mesmo assim, chegando no hospital, os policial me conheceu na hora, só que eles estavam atrás de outra pessoa, ele chegou pra mim e disse: "Esse aqui é você?", eu falei: "Cadê a ocorrência?". Eu falei: "Não, fui assaltar", falei: "Cadê a ocorrência?". Eu falei assim: "Ah, vou lá buscar pra você, vou pedir alguém pra buscar". "Você fez a ocorrência?".
E nisso eu estava deitado. Enquanto ele foi lá procurar um médico e chamou reforço, eu ia falando assim: "Ó, preciso de uma viatura aqui onde que eu estava". Na hora que eu vi aquilo, na hora que eu estava cheio de negócio na veia, aquela coisa, eu tinha acabado de fazer cirurgia. Eu saí pulando lá de um pé só, mano. É mesmo? Falei para um amigo: "Senhor, que Deus sei, meu amigo, tá chegando aí". Falei: "Tá chegando? Tá. Pode vir que o lombrou", ela fala lombrou. Eu descia corredor, lembro que eu ficava apoiando um pé só, segurando, e eu cansei, porque eu estava com um pé só. Ou seja, tá cheio de soro também. E nisso, na hora que eu montei, na hora que eu entrei dentro do carro, os policiais chegaram, né. E mas fui embora, né. Isso aí passou, sofri um pouquinho, Conseguiu fugir deles? por incrível que pareça, fui embora, Ó pra você ver. né. Mas o que ficou marcado na minha história mesmo, falando: "Davi, essa morte aí". Eu posso te falar a verdade, eu creio tanto no milagre de Deus na minha vida, e vai muito mais além do que uns tiros, porque o que aconteceu comigo nesse que eu vou frisar aqui, foi uma coisa que ninguém entende, porque depois viram o carro todo baleado, com solo, encosto, e ninguém, nenhum de nós que estava dentro do carro, não foi alvejado. Às vezes a pessoa pensa: "Poxa, a gente é a resposta de oração de alguém". Hoje eu entendo isso. "Ah, Davi, pô, mas você estava no crime, Deus vai te proteger". Não, não. Deus é o único aquele que ele te entende lá. Hoje nós estamos aqui, nós não sabemos, hoje o Davi é esse, mas o Deus é aquele que vê lá na frente, né. Como Davi fez Davi, né, pra ele aquele ali, hoje não é ninguém, né, Davi não passa, Deus chamou: "Você vai ser o escolhido". Então, assim, esse é o Deus que às vezes muitas vezes eu peguei me perguntando: "Poxa, será que Deus está do meu lado, alguma coisa?", porque não tem base, né. Mas eu entendo, mas quando você clama a Deus, esse dia, eu lembro como se fosse hoje, não tem como esquecer, que tinha uma delegacia em frente, nós estava vamos supor, a 50 metros da delegacia, da PM. E nisso eu falei com o rapaz: "Ó", eu estava no carro, e os outros integrantes da moto, eu falei: "Olha, tá vendo esse cara aí?". "Tô". "Vocês vão pegar aonde?". "É muito dinheiro". "É muito dinheiro?". "É". E tinha um monte de viatura, e as motinhas tudo lá de fora, né, assim, batendo papo, aquela coisa toda. E assim, a questão de segundo já era, né, todo mundo vê aí nas filmagens, questão de segundo já era. E nisso, quando enquadrou, resumidamente, quando enquadrou o rapaz, o cara reagiu, ficou brigando, lutando, e tinha um carro forte. O dinheiro que nós nós ficamos esperando o carro forte chegar para entregar o dinheiro, mas só que foi tão rápido que o carro forte entregou o dinheiro, a pessoa já pegou o dinheiro. E foi tudo junto, e o carro forte ainda estava lá ainda. Interessante, né. Então eu falei: "Cara, é o cara aí". Pegou o cara reagiu, e o cara que estava no carro forte achou que era eles também, e passou por cima da moto. E nisso eu já estava dentro do carro e escutando só o barulho, trem arrastando, o carro forte foi arrastando a moto. Chegar a trocar tiro nesse dia? Escuta, não, na verdade não foi troca, foi só eles que deram. A troca, engraçado que o pessoal fala: "Troca de tiro sem dar nenhum", troca de tiro é quando dá todo mundo. Esse, mas não teve troca não, só eles só alvejaram, não foi nós não. Nós tinha uma política seguinte: nunca abra fogo, né, assim, eu sempre falava isso: "Nunca abra fogo", eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, ninguém fazer nada. No entanto, o cara reagiu e foi embora, né. Só que o cara, como a moto tá em frente ao carro forte, o cara do carro forte fechou a porta, os que estavam fora, entrou, e o motorista atropelou a moto. Os meninos saíram correndo, e aí o pessoal começou a dar tiro neles. Eu escutando esse barulho, falei: "Nó, que é isso?". Nossa! E eu escutando até ofegante, aquela corridinha, sabe, você sente, vai até esquisito. Aí eu fazia, só me chamava pelo apelido: "Ó bichão, bichão, bichão", eu falei: "Que é isso?". "Ó bichão", eu falei, eu vi que deu ruim, o que que eu fiz? Eu dei uma ré, abri as portas de trás, dei uma ré, nós estava em 3, dei uma ré, eles pulou de peixinho num carro do outro, já saímos com a porta aberta, tudo. Eu lembro como se fosse hoje, um Ômega azul. O cara tocava demais. Eu nunca vi isso na minha vida não. Eu falava assim, e olha que eu tinha sangue nos olhos ainda. Eu falei: "Cara, o jeito que eu entrava na curva, o cara entrava também, e o cara atrás de mim, bicho. Desde o lugar que nós estava, e nós fomos sentido". Tem um policial? Não sei, não, esse não era não. Era Mas só que os polícia também estava vindo, entendi.
né. Mas ele vindo atrás de mim, eu desci essa serra de Igarapé, todos os carros estavam na minha frente, eu dava um totozinho nele sair da minha frente, os que não saíam, encostava em mureta, ia acelerando, e o cara atrás de mim, eu falei: "Gente do céu, que cara". Até hoje eu falo: "Gente, não tem base um cara tocar desse jeito não". Não, eu passando e assim, e eu descendo assim, descendo no máximo que o carro dava. Eu lembro como se fosse hoje, a terceira do meu carro dava 100. Eu deixava cortar para entrar na curva. Eu falo com você, eu duvido um cara descer igual não me gabando, mas gabando o cara. E descendo eu falei: "Gente do céu, não tem base". Por fim eu não consi chegou quando chegou lá mais para o final, eu já não estava vendo ele mais, mas até ele andou quilômetros e quilômetros, quilômetros atrás de mim. E nisso a polícia também veio. E acontece, fui, entrei pra uma cidadezinha, parei numa fazenda e falei com o cara assim: "Ô, tô querendo comprar comprar leite e tal", e todo assustado, né. Nossa Deus. Nossa, assim, foi muita adrenalina. E nisso entrei na fazenda, o cara da fazenda próprio chamou a polícia pra nós. Que isso. O próprio cara nós estava parando na fazenda, fingindo de O bobo, negócio fazer errado com esses não sei. vai comprar leite. E 3 caras. E nisso quando e nós estava com a arma ainda, hein. Nós não tinha arma, não foi, nós não abriu fogo nem nada, nós estava com a arma ainda. E nisso quando nós saímos, eu falei: "Pô, vou ali comprar água". Vamos comprar na água, tal. Pegamos uma água, não sabia que o cara tinha chamado a polícia. E na hora que eu entro dentro do carro, eu ia voltar, falei assim, eu senti um trem, falei assim: "Ah, não vou não". Falei com os meninos. E os meninos falaram: "Não, nossa, essa cena que você fez aí, nem Ayrton Senna, de filme, que é a coisa toda, me gabando. Eu nunca vi isso na minha vida". Aí você vê você vê que o ego leva a pessoa. É, ué. O ego incha a pessoa, acaba que é perigoso. Aí eu falei assim: "Ah, vou chamar meu cunhado pra buscar esse carro aqui, vou deixar que nós pegou". Eu falei: "Não, você tá doido, seu cunhado não, vamos embora nós aqui. Ninguém pega nós não, já passou, estava longe". Beleza, fui na pilha deles. Então vão. Na hora que eu liguei o carro, eu vi uma Ranger. Na hora que a Ranger me viu, ela ligou o giroflex, sem sirenes. Só que na hora que eu ia voltar, eu vi que ela ia me abortar, que eu entrei na frente dela novamente e continuei meu trajeto, sentido BR de novo. Aí eu lembro da placa até hoje, mas não vou falar não. Não que tenha a ver, que hoje pouco me importa, sabe. Mas ele falou: "HMI 09", falou a placa, encosta. Eu olhava pra eles assim, eles igual mudo. O 2 olhava: "Que e aí?". Na hora eu encostei, mandaram: "Que você acha?". Eu falei: "Quer saber de uma coisa?". Eu falei: "Ô Deus", eu lembrei da minha filha, a do meu filho, tinha minha filhinha, lembrei do meu filho, o pessoal, falei: "Ô Deus, deixa eu voltar pra casa". Nem s Não deixa eu morrer não, porque eles estavam abordando para tirar. No entanto, eles começou a tirar aqui, só quando eles viram e nós andamos mais ou menos, eu creio assim, nas minhas contas, uns 8 quilômetros, eles atrás de mim, eu no meio da pista. Eles tentavam, pra me passar, que estava com um carro mais forte, eu entrava no meio. Aí era na curva, eu fechava a curva pra eles não, se viesse um carro, eles iam bater de frente. Então assim, aí quando eles viu que tinha uma barreira fechada, tá toda fechada. Não lembro como se fosse hoje. E nessa barreira fechada era uma pracinha. E nessa pracinha tinha acabado de passar um caminhão. Na hora que eu vendo aquilo dali, eu olhei para os meninos e falei: "Não, agora já era". Eu lembro como se fosse: "Ó Deus, tenha misericórdia". E eu acelerei mais o carro, desci. Na hora que eu desci, eu vi que eu estava numa velocidade tão tremenda em cima deles, de longe eles começou a atirar. Tirar e pulou fora. Mas saiu, não ficou nenhum policial na frente, eu sei que eu saí atropelando carro da polícia com tudo. Eu lembro que tinha uma pracinha, eu peguei a ponta da da pracinha, que o carro subiu e passei na frente do caminhão que estava mole pra danar. E nisso fui na BR, na hora que eu cheguei na BR, na hora que eu vi a BR, puxei o freio de mão, o carro virou, só que passou um pouquinho do ponto. Aí foi um carro, foi, beliscou meu carro, pum. Só que na hora que ele beliscou meu carro, ele consertou meu carro. E nisso o policial vindo atrás. Rapaz, história de filme isso aí, cara. É. É Então assim, assim. não, assim, o interessante é que eu vou te falar o que que é a mão de Deus, assim, interessante. Eu falar, quando comecei a escutar os tiros, muito tiro um atrás do outro, eu senti no carro, pau, uf, lá, tipo um batido, uf, puf, o vidro. E o vidro não estava estraçado, mas você sentia que tá que barulhinho, sabe. Falei: "Deus, tem misericórdia de mim".
Eu lembro eu fui orando aqui, ela falou: "Deus, me dá essa chance". E não pegou nenhum tiro em vocês? Nenhum integrante. É o que eu falo com você, quando eu acelerei o carro, eu lembro que uma carreta me fechou. Só que a carreta me fechou e fechou todo mundo também, porque ela viu que os policiais atrás de mim, ela estava subindo do nada, ela fechou, só que ela pegou tipo na porta traseira na traseira do carro e me jogou de novo. Então, ou seja, o carro já estava, eu acho que já estava o tamanho, o carro era um sedã, já estava hatch. Pra você ter tanto que encostou nos outros. Então, assim, aí ele bateu, só que no ele encostar, ele fechou demais, o meu carro rodou um pouco, só que como estava devagar por causa dele, eu joguei outra marcha, o carro consertou, foi embora. Fazer barulho, foi. Não seja, fechou, eu ganhei espaço, os Fechou todo mundo? fechou todo mundo, só que ele estava muito perto. Eu estava num carro 1.4, mesmo nem sei que carro, muito perto. Então, ou seja, estava dando tiro de perto, e para acertar o pneu. E passando nisso, eu falava assim: "Eu preciso de ver", eu sou criado em estado de terra, de roça, eu falei: "Eu preciso de achar um estado de terra", eu falava com eles, e eles olhando pra mim, não falava nada, eu ficava agoniado. Eu preciso de achar um estado de terra". E nisso eu descendo, eu via de longe, só que as fazendinhas, sabe. Eu falei: "Se tiver uma entrada aqui, acabou, que eu preciso só da poeira". É, porque quando eu imaginei, se eu entrar em estado de terra, eu vou fazer tanta poeira neles, que eles não vão ver meu carro. Resumindo, na hora que eu vi uma entradinha, entrei, mas só que era uma rampa. A rampa era assim, ó. Então, ou seja, quando eu entrei em muita velocidade, saí da terra, entrei, peguei uma velocidadezinha mais ou menos segunda, eu bati no alto de uma árvore e desceu. Na hora que desceu, eu já escutei o barulho. E eles atrás. É. Você já estava onde? Já tá muito longe dele? Não, tá Da bolado. Não, mas assim, das idades do crime. Não, É bem longe, já crime. tava uns 40, 50 quilômetros. Que Dá uns 60 quilômetros que está. Então, assim, e de da onde aconteceu. E nisso, isso eu vi a mão de Deus, assim, esplendidamente, policial. Eu olhei assim, vi tudo marrom, que tanto de tiro. Eu lembro que meu documento, eu só tirei os documentos do carro, peguei e coloquei no bolso, e tinha um riozinho. Caiu dentro do rio, e no rio ficava só umas ondinhas, assim, do fundo, o tiro pegando lá e saindo aquele. Entrei no mato, desesperado, né, entrei no mato, todo cortado, entrei no mato. O helicóptero vinha, que ele errava. Eu varri, tu pensei que tinha alguém pegando na mão no mato e fazendo assim, ó. Eu falei: "Achou". Eu abracei uma árvore e joguei um monte de trem em cima de mim, fiquei abraçado quietinho, 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 ia chegar pertinho, eu falei: "Deus, tem misericórdia de mim". Assim, eu vi a mão de Deus na vida. Bom, como que você viu a mão de Deus nisso aí? Porque não acertou nem ninguém, cara. Eles de pertinho, eles não erram um tiro. Então, assim, nesse dia eu falei assim: "Deus, muito obrigado". E eu sempre falava: "Deus, eu preciso de mais uma Então oportunidade". não é eles que são ruins de mira, Não, é Deus que te livrou, é a mão de Deus. é o que eu falo, assim, é o que eu fiz, sempre eu fiz. Deus é o único aquele que vê lá na frente. Hoje a sociedade pode ver: "Aquele cara era isso, aquele cara era aquilo", mas Deus não. Aquele eu tô falando com o homem de Deus, né. A sociedade podia discriminar que eu estava praticando ali, mas Deus é aquele que me via. Ah, mas por quê? Deus é aquele que levanta pessoas, né. Davi, qual que é o seu chamado? O nosso chamado é para cuidar de pessoas, sim, né, pra gente ser bênção na vida de alguém, né. Então, assim, eu vi a mão de Deus, sempre eu vi a mão de Deus. Então, assim, isso ficou marcado na história, assim, como filme. E nesse dia eles não pegaram você. Não, Vocês, né, são 3, né. na verdade, por incrível que pareça, eu nunca já tomei tiro, mas eu nunca perdi em cima de algum veículo, sabe. Só parado, assim, tá aqui, pegou. Porque eu era aquele cara, assim, ass arisco. Arisco e, vamos dizer assim, doido. Muita movimentação estranha. Não, assim, eles nunca conseguiu falar: "Ah, esse aqui é meu advogado", né, ele sabe, assim, hoje é meu amigo, mas ele não tem nenhum BO falando assim: "Ah, eles perseguiu, parou, pegou". Não, tem assim, pegou parado. Na zona de conforto. Na zona de Não conforto. foram. Esse Tava esperando e chegaram é. você mesmo. Não porque assim: "Ah, deve ser o melhor piloto, ah, deve ser", não, não. É porque a gente, eu acho que eu era mais doido que esse, né. Davi, então, eh, nesse dia eles não conseguiram te pegar.
como foi então a sua primeira vez quando você realmente foi pego, foi preso? Eu lembro que, na verdade, a primeira vez que eu fui segurando, pra uma pessoa, né. A gente ia pegar um cara perto de casa, eu lembro como se fosse hoje também. E só que assim, só que já estava o menino estava fazendo hora, eu falei assim: "Ah, me dá aí que eu vou pegar". Coloquei na cintura, fui lá no carro, eu era da moto, eu falei: "Pode ficar aí que eu vou voltar aí". O cara estava no orelhão, antigamente tinha orelhão, dentro da farmácia, mas esperando alguém. Só que a farmácia já tinha chamado a polícia, porque o carro estava suspeita de frente. E estava demorando, o cara não tá saindo da farmácia, não dá não, eu falei: "Vamos pegar esse cara aqui mesmo". "Ah, não vou pegar aqui não", eu falei: "Pode me dar que eu vou pegar". Deixei a moto ponto morto, liguei ela, na hora que eu ia enquadrar o cara, a polícia veio na minha frente. Aí em vez de eu pegar a moto e ir embora, só que ele enquadrar a moto, pra dentro do carro. Aí o pessoal da farmácia fez assim, ó, ou seja, aquele carro. Aí eles vieram, guardamos a arma, não era minha, na verdade não era minha, e como eu era o mais limpo deles, eu fui segurar essa arma. Aí foi onde tudo começou. Assim, onde eu sofri, foi o que mais sofri também na época, né, meus pais, tá doido, foi um sofrimento danado. Nó, Foi aí que eles ficaram sabendo? foi. Aí sim, pra mim foi os 18 dias da minha vida mais vendo o cara esfaqueando o outro dentro da cadeia, uma celinha, mais de 60 pessoas, eu ficando em pé para o outro dormir e vice-versa, eu podia dormir só 2 em 2 horas. Assim, tinha pessoas que ficavam em pé, os outros ficavam de valete, a metade para um lado, metade para o outro. Então assim, aí nisso até dias, foram 18 dias assim, quando a pessoa cochila, na verdade cochilava, o outro ficava em pé, no cantinho. E quando os outros estava deitado, eles falam: "Quebrou", é outros, aí ia tudo. Então, assim, foi onde que eu mais sofri e foi onde eu mais peguei contato na minha vida. Assim, das pessoas falar: "Pô, você me nossa", você falava acontecer, aí você já vem contando história, aquela coisa toda, vendo a pessoa rebelião, os caras faqueando o outro por causa de nada. O cara você conheço você, guerra, dentro de cabeça, falei que nossa, assim, foi onde que eu saí assustado. Eu falei: "Meu Deus, saiu um anjo". Eu falei: "Cara, nunca mais eu mexo com nada, nunca mais quero mexer com nada". Chegou um amigo, esse que eu segurei a arma não era minha, sabe. O delegado: "Não é sua", não, vou segurar porque os outros tinham passagem, eu não tinha. E esse rapaz falou: "Vem cá", falou: "Pô, você parabéns, muito obrigado, você foi homem", que a coisa toda. Homem nada, sofri demais. Eu falei: "Nunca mais vão me ver". Ele falou pra mim assim: "Preocupa não, Davi, eu não vou dar nem uma semana pra você estar procurando nós". Cara, é interessante que eu abracei aquilo, parece que o mundo. Eu acho que eu abracei e falei: "Que nada". Meu vez de repreender, não. Não deu nem 3 dias, eu estava lá de novo, como se tivesse nada acontecendo. Olha, você é um cara que sofreu de pedir a morte dentro da cadeia, presídio. Eu falo assim: "Cara, eu prefiro morrer que viver isso aqui". E voltar para aquilo. Assim, poxa, muita burrice, é muita ignorância do cara, bicho. É muita burrice da se eu tinha que dar um couro em mim, eu mesmo tinha que dar um couro em mim, certo. Porque não tem a matemática não bate, pô, você é um sofrimento do cão, cara, sua família, as pessoas que te ama, você cara, eu acho que eu não gostava de ninguém não, eu acho que eu não gostava de ninguém não, porque fazer o que eu fiz com a minha família, o tanto que eu fiz sofrer, assim, é é um cara que acho que não tem amor próprio não, nem pelas pessoas, né. Hoje eu vejo um cara, assim, de coração, hoje eu me sinto que eu estava com, vamos dizer assim, um mundo espiritual, eu estava cego, né, espiritualmente falando, mas uma pessoa que ama a família, fazer ela sofrer tanto que eu vi as pessoas sofrer por minha causa, assim, é impressionante eu deixar isso acontecer mais, sabe. Pô, errou, tá tudo certo, e vida que segue, mas constantemente, anos e anos, entrando, saindo, você tá o mesmo cara, assim. Eu e o Josemar, a gente estava conversando aqui no início, a gente falando de uma série, né, que tá em alta aí, ela fala um pouquinho sobre criminalidade e tal. E é interessante, porque assim, assistindo essa série, você vê o tempo todo aqueles caras meio que pedindo para que Deus abençoe o corre que eles vão fazer, né. E uma pessoa completamente de fora, você vê, você fala assim: "Velho, como é que o cara mistura Deus numa situação dessa?".
E segunda-feira eu tive a experiência de ir num culto e tal, e eu vi um pastor Júlio Fraga, né, ministrando, Juliano Fraga. E assim, eu fiquei impressionado, né, com a performance, o tanto que ele conhece de Bíblia e tal, aquela coisa toda. E assistindo, né, alguns vídeos sobre ele, o Giovanni já tinha falado acerca de, né, da vida dele como criminoso, história com PCC e aquela confusão toda e tal. E assim, te conhecendo hoje, eu não consigo visualizar esse Davi lá atrás mais, Glória a Deus. entendeu? E a mesma coisa ele, né, vendo ele pregar e tal, né, com o padrão, né, tradicional, clássico mesmo da Assembleia, aquela coisa toda. E quando eu fui ver a história dele, ele falava sobre isso, né, que tinha um cara na cela que Deus usou esse cara meio que assim para trazer um recado, pode-se dizer que do céu para ele, o que mudou a vida dele, né. E esse cara quando saiu da cadeia, 1 ano depois, ele recebe a notícia de que esse cara voltou para as drogas e morreu. Como que eu vejo isso tudo? É como se Deus ele fosse desenhando a história de alguém, né, de acordo com as nossas escolhas, é claro, porque isso não tem como fugir, né, por mais que Deus ele nos livra, ele nos dá, livramento de morte, muitas das vezes, algo que era pra gente sofrer, a gente não sofre, né. Assim, algo que era talvez era para ter sido muito mais tempo e de alguma maneira aquilo é encurtado. Mas resumindo, é como se Deus ele fosse construindo a nossa história, de acordo com aquilo que a gente vai vivendo, com uma escolha que nós mesmos fizemos, né, porque, por exemplo, a sua história, claro que ela poderia ter sido totalmente diferente, mas o mais incrível disso é que de maneira nenhuma ele perde o controle. Ou seja, uma decisão que você tomou, mas ele ainda continua no controle da situação. É como se ele fosse lapidando, cortando peça, sabe, fazendo que uma ali caia, como se fosse um jogo de xadrez. Eu vou fazer com que ali caia, aqui tem que encaixar e vai abrir esse caminho, você vai chegar lá e tal, e vai resolver. Enfim, agora eu te coloco no propósito, te coloco no lugar onde eu queria. E é incrível, porque quando a gente fala acerca do amor de Deus, muitas vezes a gente tenta limitar isso de alguma forma. Mas escutando uma história dessa, né, eu não acredito que o diabo te livrou de tudo isso para te trazer hoje para pregar para as pessoas, não tem lógica, Sim. né? Seria um absurdo a gente pensar assim. Então, assim, quando a gente fala que a gente não consegue dimensionar esse amor de Deus, é justamente sobre isso. Não tem como a gente justificar isso. Sim, o campo espiritual, né, o campo espiritual ele é real, né, para quem crê. E o livre-arbítrio, sim, você é detentor do livre-arbítrio. O maná, ele te entrega todos os dias, ele supre suas necessidades. Então, para quem crê, ok, mas o livre-arbítrio está ali. E, infelizmente, eu falo infelizmente, o capeta, demônio, ele é trabalhador. Então, para quem crê, não estamos falando aqui especificamente de religiosidade, né? Estamos falando de Deus, que Deus proporcionou para Davi essa virada de chave na vida dele. Mas, questão de escolha. Hoje ele, e há muitos anos, né, eu sou testemunha, prova viva disso, ele virou a chave e falou: olha, peraí, eu tenho, e não estou criticando, jamais, não critico pessoas, não critico atitudes. A condição do advogado, do operador de direito, é defender um indivíduo do crime. Outro final. Sociedade que o entenda da forma que o queira entender o papel do advogado, certo? Somos seres humanos, como qualquer outro ser humano. Mas, enfim, eu não critico se você bebe, se você fuma, se você usa droga. É a sua vontade, né? É o seu, a sua escolha. Todo santo dia você vai ter essa oportunidade de escolher seguir esse caminho ou seguir aquele caminho. Entretanto, entretanto, o direcionamento divino, ele é algo que não chega nos seus ouvidos, igual nós estamos estando repondo aqui, mas ele chega inteiro para fora. Sim. E isso é muito forte, e foi muito impactante na vida dele, Glória a Deus. né? Porque não adianta o advogado, o juiz, o promotor, a família, quem quer que seja, opinar, dar conselho, quantas e quantas vezes fora do ambiente de trabalho, o ambiente jurídico ali, eu sentei com esse cidadão, ó, meu irmão, ó, né? E aí, tal, você já está aí
cumprindo pena, muita cadeia, você acha que é o caminho, né? Não, eu tô saindo disso, não sei o quê, parará pororó. Mas é escolha dele, isso jamais. Quem somos nós, né, para julgar, criticar a atitude do ser humano? Mas foi testado de ponta cabeça, né? E voltando ao mundo espiritual, o diabo deitou e rolou na vida desse cidadão aí, entendeu? Então, assim, tenho clientes amigos, tenho clientes que a gente trata ali só o profissional, mas nós somos seres humanos, e a gente acaba pegando afinidade, querendo de alguma forma somar na vida daquele cliente de forma positiva. Não estou falando que o crime é errado e que a justiça mundana ela é certa. Todos ali, quem senta com a toga de juiz, quem senta na bancada com um promotor de justiça, quem senta na condição de defensor aqui no outro lado, todos são fatos. E assim, infelizmente, nós vivemos num país onde o judiciário, em muitos casos, ele até mesmo se daí tamanho preconceito social, certo? A pessoa prontariada, quando senta, já é prontariado, senta na cadeira, na condição de réu, posso falar isso aqui com você e ser até apedrejado na rua fora. Ele já senta ali com os 3 pontinhos ali. Você tá entendendo? Você já entra no jogo perdendo no mínimo de 2-0. Você tá entendendo? Por quê? Preconceito social. Todo cidadão brasileiro carrega essa tarja. Eu passei pelo sistema, eu tenho Infobem, eu cumpri pena, respondi um processo, assim, se assar. Então, é visto de vários ângulos a sociedade isso e tem preconceito. E se você não tiver algo muito forte, que vai muito além desse plano material para você se apegar realmente, você acaba sendo bragado novamente, você fica sempre à margem. A gente fala: "O cara é marginal, Que a maioria das vezes acontece, né? o cara é marginal, ele tá sempre à margem da sociedade". Eu sempre pontuo um exemplo muito básico, até brinco com os meus filhos, falo: "Ó, a vida é uma roda gigante, ela tá sempre girando, um dia você vai estar aqui, outro dia você vai estar aqui". É o importante é você estar aqui dentro, saber se comportar em cada cadeira que você estiver sentado, ok? Ok. Só que a pessoa que é condenada, cumpre pena, ela fica com um ingressinho ali para adentrar nessa roda gigante, anos, dias, meses, e quase sempre não entra, fica sempre à margem da sociedade. É um emprego, enfim. A gente vê cota aí, não quero entrar em política aqui, mas a gente vê cota aí para pessoas negras como eu, vê cota para você ter o seu quê, ver a agenda disso, às vezes aqui do não é dar o pão não, mas é dar oportunidade. Isso é a chance. Esse menino para chegar onde ele chegou hoje, na condição hoje de trabalhar como autônomo e tudo, tal coisa, exercer uma atividade lícita, né, vamos dizer assim, decente, isso tomou muito tropeção. Não foi assim, você está entendendo? Então eu entendo que, eh, posso também ser um herege aqui, se falando dessa forma, mas eu entendo que são 3 quis: parceria com privado, é o que fechou, entendeu? Você já viu algum ex-petente com carta de recomendação para entrar na FIA? Não velho. Não pode falar nem nome de empresa aqui, mas uma grande empresa, você já viu um ex-detento, uma carta de recomendação? "Olha, esse cidadão aqui cumpriu a pena direitinho, assim, assado, recomendo aí", ou seja, o Estado mesmo, o Estado a nível federal, estadual, municipal, podia subsidiar empresas privadas que abraçassem essa causa, não deixassem a margem, falar: "Não, nós vamos", como é que se diz? Dar incentivo fiscal, vamos dar incentivo, mas você vai ter que ter aí, você emprega 50 funcionários, 25 vão ser ex-presidiários. São pessoas que querem uma oportunidade e
quase nunca tem. Ah, que tem emprego, tem você. Tem. Vai arrumar um emprego. Vai você com a tornozeleira no teste, arrumar um emprego. Vai você sem ter possibilidade de apresentar um atestado de bom antecedente, arrumar um emprego. A E sociedade, depois me fala. Você tá é, entendendo? sociedade não foi treinada, ensinada para poder Você tá entendendo? aceitar tudo isso. Então, nós que vivemos na pele, vivemos o dia a dia do direito criminal, porque muitos colegas batem no peito e falam, eu sou criminalista, beleza? Vai sangrar na pele, vai enfrentar aí 2 horas para você atender um cliente dentro de uma unidade prisional, igual hoje eu fiquei, na região metropolitana, entendeu? Vai acompanhar uma ocorrência logo, aonde a pessoa que está ali, o pior atrocidade que tenha cometido, certo? Ela tem ali pelo menos o direito de se defender, se garantir, certo? Ela possa ter e exercer esse direito de garantir. Aí você chega em determinadas ocorrências, do calor ali do momento, voz de prisão eu já tomei foi várias vezes. Falei, a algema não foi feita com 2 L, não é à toa, é um pro senhor, uma para mim, você também está preso. Nós vamos sair daqui preso, né? Eu não estou desrespeitando a sua função, o seu cargo, né? A sua ocupação como autoridade, vamos dizer assim, policial. Eu estou no uso das minhas atribuições. Ah, seu cliente está incomunicável aonde? E mostra onde ele está incomunicado. Não, ele não está incomunicado, não, ele não está mudo, não cortaram a língua dele. Ele vai sim se entrevistar comigo. Só que às vezes, assim, o criminalista, né? Ele esbarra com essas arestas que precisam ser melhor lapidadas. De 5 anos para cá, isso vem evoluindo muito, sabe? Diante da sociedade, diante da função. Se eu, como é que se abrir o leque aqui, a discussão vai tomar um rumo muito, doutor Adriano, extenso. Mas, voltando à situação do Davi aqui, quem o colocou na condição que ele está hoje, foi o senhor. Nenhum de nós aqui teríamos essa capacidade, se ele, dentro do livre-arbítrio, dentro das escolhas que ele fez ao longo, né, o início da fase adulta, etc, tal, aquela coisa toda, que foi seguir o caminho que eu não critico, jamais, nunca critico, né? Volto a dizer, eu defendo pessoas, o ponto final. E não virar, vocês achavam, não, a partir de hoje eu quero seguir esse caminho. Eu podia deitar o joelho aqui, deitar, debruçar e orar, 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 que nada, 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 se ele não recebesse isso de coração, teria efeito prático e positivado na sua vida, que é o que é hoje, a sua vida, Davi, hoje ela é positivada e ela tem que ser testemunho vivo para muitas pessoas aí que estão passando, você passou, quer, mas não consegue. Você está entendendo? E em muitos casos, sair do caminho que escolheu, não estou falando se é um caminho certo ou errado, né? Então, é isso. Eu, assim, gostaria de falar muito aqui, de maneira mais técnica, talvez, mas uma outra oportunidade, a gente está contando uma história de vida. Então, doutor Adriano, queria pontuar algo interessante. A sua área é criminalista, né? Sim, Criminalista. O senhor já atua nessa área há quantos anos? 17 anos. 17 anos. Nós sabemos que é uma área preconceituosa pela população. Por quê? Você vai estar defendendo crimes que pela população, pela sociedade, até mesmo promotores que estão ali, são crimes que, muitas vezes, o réu é confesso e você vai estar defendendo alguém culpado. Alguém que já confessou, que já é um réu confesso, e a sociedade sabe que você está defendendo alguém que seja, não estou falando do caso do Davi aqui, um homicídio, né, um crime que traz uma revolta para a sociedade, ela acaba, de alguma forma, trazendo essa consequência ao senhor, dizendo: "Ah, o senhor está defendendo alguém que é culpado". Como que você lidar com essa situação? Bom, a partir do momento, cidadão, tem contra ele, tá? Vamos dizer assim,
uma ação penal, e aí a gente fala de trocentos crimes, né, se a gente for pontuar aqui crime contra a vida, crime contra o patrimônio, né, leis, eh, especiais aí, por exemplo, tráfico de drogas e outros afins, são diversos crimes. Eh, Quando falamos de livre-arbítrio, o advogado também, ele tem que mensurar, tá, a capacidade técnica dele, no primeiro plano, tá, e mensurar também, tá, uma questão muito pessoal para se defender um acusado. Se você me perguntar: "Doutor, você atua defendendo todo tipo de crime, todo", não, É, um estupro, por exemplo, né. repudio. Então o Ou senhor seja, pode, ou querer ou não, né, então você se abster, né. Ou seja, porque isso é facultado ao advogado na condição, né, que estou hoje na condição de advogado privado, certo. Se um caso de estupro chega para a defensoria pública, instituição pública, a defensoria do estado, por óbvio que eles vão fazer a defesa daquele cidadão ali. Por quê? Aí voltamos à sua pergunta e já te responder. Porque o artigo 133 da nossa Constituição Federal, ele estabelece como, regra, tá, isso tem que ser seguido, a atividade do advogado, ou seja, a advocacia ela é indispensável para a feitura da justiça, senão nós estaríamos no estado da Inquisição, ou seja, não precisaria, tá, de um advogado aí para fazer sua defesa. "Ah, doutor, tá, mas ele confessou". Em que circunstâncias ele confessou esse crime? Certo? Não sabemos. Mas ele confessou na frente do delegado, ele confessou na frente da PM e etc e tal, um crime de roubo, por exemplo, em que circunstâncias? Então, o sigilo profissional, você é meu cliente, você vai confidenciar: "Olha, doutor, não é isso aí que eles estão falando não. Eu confessei motivado por aqui também. Isso nós não temos como provar". Mas aí é onde entra o feeling do advogado, e aonde entra o trabalho do advogado. "Ah, tá, foi um crime contra o patrimônio", nós vivemos no Big Brother, vamos fazer uma investigação paralela para a gente chegar realmente a uma conclusão, certo? Doutor, mas, enfim, eu não fiz isso, não fiz aquilo, falaram que eu troquei mensagem, aquela coisa toda, ah, você não então vamos quebrar o sigilo de telefone, você fornece a senha aqui para a gente, né, fazer uma contraprova, providenciar um laudo, né, um contralaudo e assim sucessivamente. Então o trabalho do advogado, enfim, ele tem um leque enorme de possibilidades. Não quer dizer que aquela pessoa, você fez a pergunta, aquela pessoa, ele confessou o crime, ok. Tem prova, tem materialidade, enfim, o fato já é notório, está ali registrado e por tal coisa, ok. Tem prova de autoria? Joia. Vamos trabalhar numa possibilidade de que seja aplicada ali uma punição justa, né? porque eles querem colocar penalidade, né, assim, quer que eu Tipo agravante, né? agravante, vai Agravar a situação. Ah, em primeiro plano, o indivíduo foi, indiciado, é um exemplo que eu estou dando aqui, né, de um roubo com 3 qualificadoras para o crime de roubo, certo? Mas você não se defende de artigos. Artigo 157, roubo, parágrafo 2º, que já qualifica o crime, aquela coisa toda, você se defende do fato. Ou seja, você é juiz, me dê história que eu aplico o direito. Então você se defende dos fatos. Doutor, mas espera aí, eu aqui, ó, eh, organização criminosa, formação de quadrilha que já está aí mais ou menos, em desuso, roubo e mais não sei o quê, tarará. Não, espera aí, vamos nos ater aos fatos, é em cima dos fatos que eu vou te defender, é em cima dos fatos que eu vou fazer uma investigação paralela, não vou ficar com aquela mesmice ali não. Por quê? Não estou criticando, trabalham muito, mas, em muitos casos, a falta talvez de estrutura para desempenhar um trabalho com excelência,
tá? A partir do momento que é registrada uma ocorrência e se instaura um procedimento investigativo, você juiz, você promotor e até mesmo eu advogado, nós podemos ser isento a erro. Uma investigação falha leva um inocente para a cadeia. Então, o papel do advogado na defesa dos interesses daquela pessoa ali é muito importante nesse aspecto que eu estou pontuando aqui de maneira bem, como é que se diz? Rasa, bem rasa. Bem rasa, bem rasinha e até mesmo dizendo, né, de maneira bem geral, porque aprofundando em cada ponto, em cada matéria, isso dá uma discussão muito grande, luta ampliada. Mas de modo geral é isso, né? Esse advogado é fazer com que o carrasco, em muitos casos, trema, é fazer com que as suas garantias e os seus direitos sejam como acautelado, não como criminoso, mas como uma pessoa que está ali suspeita da prática de um crime, sejam preservados, sejam garantidos ali, né, na sua presença, porque, né, a gente não tem condição realmente de abraçar uma causa se a gente de fato não conhecer a causa e não aprofundar nela. Mas o que chega a princípio, que em muitos casos a imprensa divulga em primeiro plano, nem sempre é o que vai chegar lá no final do processo. Deu isso? Porque às vezes o indivíduo vai procurar o senhor e vai falar assim: "Olha, eu estou aí com a causa e eu preciso que o senhor me ajude". Ele não chega abrindo assim, falar: "Assaltei um banco, matei uma pessoa ali agora, me ajuda aqui". Não, ele precisa ter uma confiança. O senhor acredita que nem todos. O advogado, ele não pode, em hipótese alguma, ser surpreendido. E o que garante essa transparência, esse elo de confiança que é algo que não pode, né, se arrebentar, é justamente o sigilo profissional, né? Você tem ali esse sigilo protegido. Eu não posso chegar aqui e expor aos quatro cantos aqui sigilo profissional do processo do Davi, por exemplo, certo? E da mesma forma, agora, se você pode mentir para Deus, pode mentir para sua família, pode mentir para a esposa, para quem você quiser, mas jamais minta como advogado. Porque isso pode acontecer. Ele pode, de alguma forma, ele não sentir ainda aquela confiança, omitir uma informação, O primeiro contato, atrapalhar todo o processo. o trato advogado e cliente é amor à primeira vista. Você está entendendo? É aquela situação, deu liga, deu. Eu já tive situações em que orei, pedi a Deus até para, olha, eu estou sentindo que isso não é para mim, mas o caso veio. Já tive situações em que já estava com os honorários, vamos dizer assim, no banco e devolvi os honorários para o cliente, porque apareceu um outro colega ali, mas queria teletransportar o ente querido dele, tá, da cadeia. Traga meu ente querido em 3 dias ou seu dinheiro de volta. Eu falei: "Ô, meu irmão, tá aqui, ó, mágica eu não aprendi a fazer na faculdade e até hoje eu não esse conhecimento eu não tenho. Quem paga mal paga o quê? Dobrado, não é isso? A coisa não acontece, tá na frente". Por quê? Quando você chega no médico, a última coisa que você quer escutar de um profissional na área de saúde é o quê? Você vai morrer, você tá fudido, desculpa, né, você tá todo estrupiado, vamos falar assim, todo mundo aqui, beleza? Quando você procura um advogado, ah, o que que seu filho tá preso, sua filha tá presa, esposa, quem quer que seja, o que que você quer escutar do advogado? Não, amanhã ela vai estar aí do seu lado. Então, eh isso comigo e com muitos colegas que admiram nessa cadeia, né, vamos dizer assim, de profissionais liberais que atuam nesse campo, que é um campo que eu falo que é um campo minado, o criminalista ele está sempre equilibrando no fio da navalha, certo? Você não tem você não tem você não tem opção de desequilibrar, porque senão você vai se cortar. Então, continue ali, equilibrando, olhando para frente, certo? Mas vamos lá. Então eu admiro muitos profissionais que tratam o cliente com essa transparência.
Mas, meu irmão, eu não sou psicólogo, certo? Eu não sou conselheiro. Você quer escutar o quê? Que está dentro do seu processo ou você quer escutar coisa boa, talvez, que eu não possa te dizer nesse momento? Então me conte tudo, me conte a verdade, e nós vamos buscar de alguma forma uma solução. Como é que se diz? Fudido você já está, ok? É isso. Não tem jeito. Não mais que nós vamos fazendo. Não existe isso. O advogado ele já entra, tá, de maneira, vamos dizer assim, velada num processo. Você acha perdendo por quanto? Num processo. Existe um RETS, que é o boletim de ocorrência, que é relatório de evento de defesa social, boletim de ocorrência, se nós conhecemos. Existe uma investigação, um inquérito policial formado e relatado por uma autoridade policial, indiciando o meu cliente. Então, em muitos procedimentos, você tem que fazer o caminho inverso e tentar pegar aquelas pontas soltas ali e fazer com que elas se conectem lá no final, para você provar que aquele cidadão é inocente. Ou, em contrário, provar que aquele inquérito ali foi mal feito, é falho, é dúbio. A prova num processo criminal ela tem que ser isso aqui, ó. Você tem que conseguir enxergar do outro lado, ela tem que ser transparente. A dúvida, eu não posso jamais ter dúvida em relação à inocência ou à culpa do meu cliente. Eu tenho que ter uma certeza se ele é culpado ou se ele é inocente. Sendo culpado, tá certo? Nós vamos, é claro, buscar o melhor caminho ali dentro da culpa e dentro do grau de culpabilidade dele dentro do processo. Sendo inocente, nós vamos buscar provar a inocência dele, que seria incumbência daquele que acusa, que é o órgão acusador, que seria o fiscal da lei, que seria, vamos dizer assim, e é o Ministério Público. Se eu te acuso de um crime, eu tenho a obrigação de provar que você. Mas na prática, eles vão me apedrejar aí fora, mas na prática, não é assim, esse homem sofre na pele, é o acusado, é que tem que provar que ele não cometeu o crime. E deveria ser o contrário, né? A lei nos direciona e nos obriga ao contrário disso que eu falei. Mas a prática é igual aprender a dirigir, tirar uma carteira, aquela coisa toda. Essa questão da transparência que você está falando, eu em 2020, se não me engano, eu fiz um curso de marketing jurídico, né? Porque eu já trabalhava na questão de redes sociais e tal. E quando apareceu um advogado, um escritório de advocacia, ele falou assim: "Ah, eu tô querendo um trabalho de marketing e tal, tô querendo, né, me divulgar, né? Tô começando agora." Ele era novo também, atua na área criminalista e tal. E ele, assim, trouxe várias coisas que nos surpreendeu. Eu falei: "Espera aí, então esse marketing aqui ele funciona diferente dos outros. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui." Fui e fiz um curso de marketing jurídico. Até porque me parece, não sei hoje, mas na época eu só poderia fazer para ele se eu tivesse essa certificação. Fui lá e fiz esse curso de marketing jurídico. E aí eu precisei assinar um termo para ele que eu não leria o direct, né, que é onde as pessoas mandam mensagem. Por quê? Porque lá as pessoas conversavam com ele abertamente. Então, tipo assim, sabe, mandava áudio aqui, e aí o que que vai se suceder daquela situação e tal. A irmã da menina sabe que eu matei ela, ou seja, tudo às claras. Então ele falou assim pra mim: "Olha, você tem que ter muito cuidado com isso, né. Eu sempre vou responder o direct, não precisa de você cuidar dessa parte, mas se porventura em algum momento acontecer de você ver, isso não pode vazar, porque lá você vai ouvir coisas muito pesadas." E aí o Davi, né, o Davi não sei se estava lá no dia, mas nós tivemos a experiência na clínica de reabilitação, né, que a gente fazia até então, né, um trabalho lá. E a gente conseguiu levar um advogado criminalista, que era esse cliente meu, na época, para poder cuidar da causa de né, uma situação que estava lá na clínica. E assim, eu e o Davi já acompanhava esse cara há mais ou menos quase um ano, né, quando esse advogado foi lá. E a gente conversava e tal, a gente já tinha escutado, né, que no caso os adictos, eles têm o hábito de manipular, de mentir, né, inventar a situação, aquela coisa toda. A gente já estava acostumado, mas quando o advogado sentou, você estava, né, nesse dia que o advogado sentou? Não, não. Você já Quando o advogado sentou comigo e ele, eu fiquei impressionado, porque eu falei assim, tipo, eu tô aqui 1 ano com esse cara,
1 ano. E a gente contando história. Isso. O advogado senta com ele começou a contar tudo. "Olha, eu sequestrei ela, eu levei ela para o mato, que não sei o que que tem, peguei as joias dela que eu tinha comprado e nós colocamos ela numa casa, deixamos ela lá tantos dias e tal", aquela coisa toda. E eu assim, onde que eu estava nessa situação toda? Você não tinha descido nada Nunca tinha conhecido o cara e na primeira conversa ele, né, se abre dessa forma. Então assim, falando sobre essa questão da clareza. Agora uma pergunta que me vem no meio disso tudo o senhor, né, como servo de Deus, até onde o senhor vê como limite? Eu não falo especificamente o senhor como advogado, mas assim, numa classe geral. Por quê? Os criminalistas eu já ouvi dizer muitas vezes que eles precisam muitas às vezes não ter limite. Eu ouvi isso desse cara que era meu cliente. Ou seja, né, o rapaz conversando com ele lá na clínica, falando do que ele fez, e lá naquela conversa ele já dizia assim: "Não, você não pode falar que você fez isso. Você vai falar que você estava drogado. Não, você não pode falar que você estava são, você vai falar que você bebeu no dia". Ou seja, manipulando a situação para que a defesa acontecesse. Aí a pergunta é, né, nesse plano espiritual, naquilo que a gente acredita, até onde, né, um advogado criminalista, dentro da opinião do senhor, ele pode ir nessa questão de limite na defesa, por exemplo, em manipular às vezes uma situação para que a defesa aconteça lá na frente e tal. Como é que o senhor vê isso? Olha, volto a dizer, existem fatos e existem pessoas. Sim. E você tem que defender pessoas de fatos que são imputadas. Até onde eu não estou respondendo a sua pergunta com uma outra pergunta, Uhum. tá? Mas até onde eu vou ter certeza, tá? De que um homem igual a mim, igual a você, está sendo fidedigno em tudo que ele está anotando, vamos dizer assim, digitando no boletim de ocorrência, até onde ele está sendo fidedigno em fazer um relatório investigativo. Então, o mundo espiritual ele é um mundo real, Uhum. né? E ele te direciona, sim, ele te direciona a tomar O certas senhor disse no início, né, tem atitudes. direito de escolha de se pegar ou não o caso. Mas, em algumas situações, eu já me abstive realmente de defender. Por uma questão de princípios. O crime de estupro é um crime que, se eu não tiver a convicção, tá, profissional de que aquela pessoa ali é inocente, não precisa contar comigo não. Porque é igual eu falo para você, a verdade ela ela não tem como, ela pode sim ficar empoeirada, ficar aqui escondida hoje, amanhã, depois, mas uma hora ela vem à tona. Sim. E nós como advogados, independente se doa meu cliente ou não, né, a gente tem que buscar ali uma verdade que de fato traga algum proveito para quem está sendo assistido ali, ok? Ou possa de fato amenizar a situação daquele cidadão. Existe limite? Sim. Existe coerência? Sim. Existem situações em que eu vou orientar o meu assistido a ficar calado, é um direito dele, está ali garantido na nossa Constituição Federal, conforme citei aqui de início? Sim. Mas uma coisa você pode estar certa, eu jamais vou deixar um cliente com cara de pateta, com cara de mentiroso na frente do juiz. Por que que eu estou te falando isso? Porque numa situação dessa, o advogado ele é o espelho. O que está sendo refletido ali num depoimento, na inquirição do cliente, tá se espelhando no advogado. Eu já tive situações de falar para o meu cliente: se você for seguir essa linha, eu vou comunicar ao juiz presidente daquele tribunal do júri ali que, enfim, houve aqui uma discordância, né, de tese e você está me destituindo no ato. Porque, meu irmão, se a gente tem uma possibilidade aqui hoje de atingir um objetivo que não seja 100%, eu não vou arriscar numa linha de te prejudicar 200% não. Sim. Você está entendendo como é que são as coisas? Aí é onde entra o que você perguntou. É contar uma história fantasiosa, contar uma história sem pé e sem cabeça,
sendo que você pode sim confessar um crime e ter a sua pena ali justa, ter a sua pena ali condizente com a sua participação naquele crime, ou arriscar numa idiotice, numa negligência e até mesmo imprudência e fantasiar, tentar distorcer os fatos. Agora, respondendo ainda à pergunta, se te entregam aqui uma investigação mal feita, sem eira nem beira, sem pé sem cabeça, sem prova, sem nada, e ele, meu cliente, é acusado daquilo, não vai ser eu que vou produzir prova para incriminá-los. Pô, quem acusou tem o dever de provar aquela acusação, aquele crime, aquela autoria. Então, existem situações em que a melhor resposta é o silêncio. Oh, não, você vai ficar calado. Agora, o juiz, promotor e advogado, nós estamos cansados, como dizer assim, em escutar história fantasiosa. Então, se você quer convencer o juiz da sua inocência, se você quer convencer um promotor e convencer seu advogado que você é inocente, seja direto, seja verdadeiro, busca a verdade, que tudo se ajeita. Entendeu? Eu sou desse posicionamento. Agora, existe profissional, igual em todas as áreas, que, senão eu estou aqui criticando, né? Nem me colocando aqui como politicamente correto. Volta a ser o livre-arbítrio. Você tem a faculdade de escolher para cá, para lá, vou defender essa causa, não, vou atuar só em causas específicas do direito criminal, sim, ok, beleza, em crimes específicos, ok. Mas a gente tem que ter muita prudência, coerência e, acima de tudo, o senso ético. Mas o que vão dizer assim, o que equilibra tudo isso é o senso humano, né? O senso, vamos dizer assim, de saber a responsabilidade que está sendo colocada ali a seu serviço. Que entenda o seguinte: a liberdade e a vida são bens que Deus nos proporcionou e não tem preço, não pode ser para ganhar. E você imagina a situação, uma hipótese que eu levanto aqui, de um cidadão que é acusado, condenado, sem cumprir pena de um crime que não cometeu. Eu já amarguei isso no escritório, certo? Doutor, não fiz, não fez? Tá, então vamos buscar prova assim, assim, assado e tudo, tal coisa. Ele saiu absolvido de primeira instância, esse cidadão, certo? A prova que até do último segundo eu insisti nessa prova e a prova chegou. Ele foi absolvido, meu cliente mulato, o cidadão que pratica o crime dentro do Mercado Central, no estacionamento do Mercado Central, era claro e todo tatuado. As imagens demoraram, mas chegaram. Vieram. Ele foi absolvido em primeira instância. Mas sabe o que que me doeu? O que que me doeu? Que mesmo uma prova material, uma prova pericial, o Tribunal de Justiça reformou a sentença e ele foi condenado em segunda instância. E aí, para você alavancar o recurso, os tribunais superiores, você não rediscute provas. Você não rediscute provas. Você rediscute, sim, alguma falha de cunho processual, STJ, alguma falha de cunho constitucional, Supremo Tribunal Federal, para discutir se o cara é inocente ou é inocente ou é culpado. Já era, irmão. Já era. Então, o que me motiva nessa área criminal, primeiro, são pessoas. Primeiro de tudo, são pessoas. Porque liberdade e são bens impermutáveis que, em muitos casos, são colocados em xeque. Sim, porque a pessoa que é presa cumpre determinado tempo de pena no sistema prisional que a gente tem hoje, ela veladamente, ela perde veladamente, entendeu? O senhor tá até falando sobre isso, né, sobre o ex-detento, a pessoa que ela
reentregue à sociedade, né, ela está voltando novamente para a sociedade, seus afazeres. Você falou até sobre um jogo, né, já começa perdendo de 2-0. E aí? Essa reintegração, eu creio que para o Davi também não foi fácil, né, Davi? Sair e voltar novamente para a sociedade depois de ter cumprido pena, depois de ter ficado na cadeia, preso. Eu vou te ser bem sincero, a coisa que parece que a coisa mais interessante que eu sinto a pele, a sociedade não quer que você conserte. A sociedade só quer um cara pra eles acusar. "Pô, que cara é isso? Que cara é aquilo?". Não tem disso. Nós falamos aqui hoje aqui sobre, as pessoas dar oportunidade, né. É interessante que até as pessoas que estão do seu lado, eu senti isso na pele. Muitas pessoas me via, fingiam que nem estava vendo. Você já viu meios, tanto no nosso mês aqui, ó, são pessoas que me viam falando: "Ó", como quem diz, comentava assustado, parecia que eu ia matar a pessoa. Então, assim, O Saulo, né? infelizmente a sociedade, ela não aceita falha, mas o interessante é que a sociedade é falha, né. Elas não acolhem ninguém, elas não querem não, elas têm um prazer de apontar alguém. A sociedade tem essa vontade, parece que é um prazer imenso pra eu vou acusar que a pessoa é errada, aquele dali não, sai fora. Muitas pessoas no nosso meio no meio, assim, eu senti na pele de uma pessoa só de fa eu tinha um grupo de pessoas, onde as pessoas não me conhecia, aí um falou: "Nossa, Davi, ele já foi isso, aquilo". Eu senti no outro dia, no outro encontro, as pessoas olharam pra mim com os olhos diferentes. Assim, a sociedade não quer isso. "Ah, eu sou isso, aquilo". Hoje eles não querem saber quem que hoje se você consertou, se você não. Elas querem te acusar, isso não serve. "Ah, aquele cara já foi isso". Aquele cara não serve pra mim não", né. A sociedade é essa. Mas o interessante é que é muito difícil a gente virar uma chave, sabe. Olhando para um lado da pessoa que está sendo acusada, olhando para o lado da realidade. É muito difícil sair é um ciclo vicioso. Por sair daqui, quando você entra num sistema, você, eu tenho que rasgar o verbo, você apanha, você, fica sem água, você sofre. Infelizmente é essa, quero colocar no áudio, não, a realidade é essa. Então, ou seja, eles não estão querendo, fazer do cara uma pessoa de bem. É como se você prender um cachorro, o cachorro não morde, mas você põe ele na coleira, você passa, deixa ele preso pra você ver, tratando ele mal, ele vira um leão, né. E lá você não é tratado como pessoas, você é tratado como um montante. Pra você ter ideia, quando você chega, você é jogado no lugar, você é jogado literalmente, "Toma aí, entra aí, ó, acabou". Não tem, você não é tratado como uma pessoa. Como que você sai com a mente sã? Ali não tem uma recuperação de mente. Que é isso? Pô, espera aí. Não, daí vou tratar você bem. Eu estudava, só de eu estudar quando eu estava lá, minha mente era outra, porque os professores tratavam você bem, mas quando saí dali já era outro mundo. Parecia que eu estava no mundo da sociedade, bacana, pô, tá bacana. Mas quando acabava a escola, a gente já era jogado, tratado como, assim, como não como pessoas, como um bicho. Nem bicho é tratado assim. Quando você tem um limão, você trata ele bem. Lá é totalmente diferente, não é esse mundinho que as pessoas veem, nossa, tem comida, tem não, não, você é tratado como lixo, ou não é pessoas, as pessoas estão aqui, estão rindo para a sociedade, vamos dizer assim, vamos dizer um agente dando exemplo, tem que rasgar o verbo, lá com vocês é uma pessoa, mas chega lá e está tratando o senhor como um bicho, como um humano, mas ali tem pessoas ali, que verdadeiro estão ali inocentes, tem pessoas de bem, pessoas de coração, eles não olham isso. Eu já conheci pessoas que entrou na cadeia, sendo inocente, que não tinha nada a ver, ser um bandido, daquele que eu vou te falar assim, porque ele cresceu esse ódio dentro dele. O cara que entrou como engano já pensou em matar, saiu e matou pessoas. E entrou assim, eh, como cidadão de bem, assim, enganado pela justiça, foi condenado aquilo que ele não cometeu, e saiu de lá um bandido. Então, assim, já voltou várias vezes. Então, ou seja, a sociedade não quer consertar ninguém.
Mas por outro lado tem uma mente que não se recupera ali dentro, sabe. Se você fosse tratado com uma pessoa, eu sei que muitas pessoas ali mudavam, entende. A pessoa fica cheia de ódio, ela se um parente seu falar de você assim: "Nó, quem me fez isso", ele já quer até matar parente. Ele não quer saber, porque a mente dele está totalmente tomada pelo ódio. Eu já saí da cadeia e pedi perdão para as pessoas. Tô ignorante que eu estava. Não, é muito ignorante. Assim, fora da curva. Qualquer pessoa eu já falei com um parente que nós saímos dá um tiro no pé dele. É porque tava com tênis meu, você vê, tem nada a ver. Então, assim, você vê que, a pessoa tomou meu tênis, apesar que do outro lado deu assim, é um ódio hoje, não, hoje eu até daria pra ele 10 tênis se eu tivesse, tinha maior prazer. Mas assim, Foi o aniversário dele, então, sai distribuindo tênis. então assim, a gente fica tomado pelo ódio. O sistema prisional não conserta ninguém. Isso, o cara não, o cara tá preso agora, tomara que ele fique lá 10 anos para aprender, não vai aprender não. Ele vai sair, ele vai virar um louco. Porque ali é a fábrica de bandido, não é do lado de fora, entende? Às vezes as pessoas dizem eu entrei, quando eu saí mesmo, foi essa vez que eu sofri, saí rápido, mas as vezes que eu fiquei mais tempo, foi a vez que eu fiquei mais empenhado nisso. Vamos sair, peguei pessoas de lá nós formamos uma quadrilha. "Ó, fulano tá saindo aqui, tá junto comigo", "Nossa, fechou, tamo junto lá fora", realmente estava junto mesmo. Então assim, ali é uma escola de bandido. Porque nós estamos falando de pessoas, Davi. Não estamos falando de vidas ali. Nós estamos aqui defendendo o criminoso, não é isso que está em jogo aqui. De pessoas, sistema prisional, a reintegração do cidadão diante da sociedade. Ela sai já perdendo de 2-0. Eu até falei aqui, Modestamente 2-0 é um placar muito bom, porque 2-0 dá pra você rebolar, né. Mas você costuma sair lá de 6-0, 7, goleada, né, igual o Cruzeiro dá no o que eu já falei aqui Uma- nos bastidores, eu achei interessante porque Rui Barbosa, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, eu até anotei. Não há crime, por maior que seja a sua gravidade, que não tenha direito de justiça. Até provar que você é culpado ou não, você tem o seu direito como cidadão, como pessoa. Então, o sistema prisional, ele tem essa dificuldade. Você entra lá com uma situação, você já está totalmente transformado, como você descreveu aqui. disso. Correto, concordo plenamente com você. Mas eu creio que da mesma forma que você é colocado lá, Deus envia recurso lá dentro para que você seja alcançado, né, como te alcançou também, que é o cristianismo. Só finalizando aqui, e eu creio que o meu Deus, doutor Adriano, ele é perito em transformar lixo em luxo. Quando eu falo lixo em luxo, por quê? Aquele que é desprezível pela sociedade, que não vale nada. Começar pelos 12 que ele escolheu. Pessoas que eram totalmente fora, não tinha qualificação nenhuma para segui-los. Totalmente assim, poxa, eu tô com um ladrão aqui de salva, Judas. Eu tô com um pescador que anda com a espada na bainha, atravessada. E você olha para a biografia dele, você fala assim, não prestam. Estelionatário. Estelionatário, não prestam para estar aqui. Aí Jesus escolheu estes. Se o próprio Deus entregou seu filho Jesus para morrer por cada um de nós, sendo nós pecadores, réus, confesso. E falou assim: eu vou morrer por vocês, vou dar vida por vocês, eu vou comprar essa dívida por vocês. Quem somos nós para julgar? Jamais. Quando a gente se fala de Deus, aí assim, aí as coisas mudam, assim, eu sou prova viva do que Deus faz na vida do outro, sabe. A metanoia, a mudança de mente, só Deus consegue te dar. Muito interessante que você pode estar na igreja, eu vou ser bem realista, a igreja pode estar cheia, mas muitas pessoas saem dali, não tem atitude de um cristão, né. Às vezes fala: "Poxa, a igreja e tal", por que que muitas pessoas desvia? Porque eles olham quem está dentro da igreja, fulano, ó, que não, né. Então assim, quando a gente fala de Deus, Jesus, aí é outro mundo, outra história.
né? É uma frase que eu guardo pra minha vida, que eu escutei um dia, que é pura verdade. É assim: você não muda quando está na igreja. Essa é a verdade, né? Você só muda quando 2 Coríntios 5,17 cumpre na sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas ficaram lá. Então, assim, esse é o caminho. Quando a gente fala de Cristo, eu sou apaixonado com isso, né? Com Cristo, porque saí do dia que eu vi a mudança de chave, eu falei com Deus: Deus, um sofrimento tão abatido, tantas vezes você me livrou, e eu vinha numa sequência de livramento. Eu orei para Deus, você vê, a sequência foi menos de 3 meses, e foi uma sequência de vitória na minha vida, mudança de chave. Olha para você, mas uma foi crucial, né? Quando se cumpriu isso na minha vida, eu falei assim: ó Deus, me dá essa oportunidade, sofrendo, Deus deu, tudo certo. Outro, eu dentro do presídio, já com outra condenação, já veio outro BO que eles, né, assim, me colocou lá no dia, né, praticado, colocou na cadeia. Eu falei com Deus: "Me dá uma chance", eu orava, 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 eu falei: "Senhor", do nada eu acordei de madrugada, vi só tinha um rapaz fumando, Deus falou comigo assim, ó: "Olha, hoje eu escutei sua oração". Glória a Deus. Não, e foi tão crucial na minha vida que tinha interessante, tinha um telefonezinho lá, e uma vez na semana. E nesse dia eu falei assim: "E aí, como é que foi aí?" Que eu já tinha pedido, tinha respostas, né. Passei e falei: "Ó, ixi, tudo errado". Eu estava tão confiante daquilo que Deus co plantou no meu coração, que eu falei assim: "Não se preocupa". A minha irmã até falou assim: "Ixi, tadinho do meu irmão, ele tá tão confiante". Aí, parece que eu acabei fui com o dia da minha irmã, porque ela falando depois, porque eu estava tão confiante daquilo que Deus plantou no meu coração, e deu poucos dias, tum, chegou a vara carimbar, tum, fui embora, né. E nessa sequência, e eu falei: "Cara", eu olhei para trás e falei assim: "Deus, muito obrigado". E aquilo dali eu comecei a ficar em casa, em casa, em casa, fiquei só em casa, fiquei só em casa. Aí os meus amigos falaram: "Davi, me ensina, Davi, me ensina, Davi, me ensina". Eu falei: "Não, não, não, não". "Vão". Eu falei assim: "Eu vou fazer o seguinte, eu vou só falar pra vocês e vou ficar de longe". Esse de longe, os mesmos, olha pra você ver, os mesmos policiais que me prendeu, olha, ele aqui é prova disso. Os mesmos policial que me prendeu nem 30 dias pra trás, foram os mesmos que buscou longe. Na hora que ele olhou pra mim e falou: "Não acredito que é você". Um falou pra esse cara: "Você é o cara mais diferente que eu já vi aqui, mas você não vale nada". Eu acreditei em você, me xingou. Olha pra você ver, me xingou, me humilhou assim, pá, que eu podia encher você de porrada. Eu acreditei, cara, eu olhei você como filho, eu falei: "Filho?", pensei assim: "Tá doido". E até seu xará, né, xingou, só as palavras fortes comigo, como se xingando como se fosse um pai meu mesmo, aquela coisa toda, eu falei: "Nossa". Falei assim: "Ah", pensava comigo, mas aquelas palavras, ficou na minha mente a agressividade dele comigo, e ele acreditou em mim, aí beleza. Quando passou isso, quando isso é a primeira vez, foi tudo certo, ele foi um cara bacana, que achou que eu ia parar, mas quando ele foi pela segunda vez, foi as palavras que ele usou, me xingou falando que eu não merecia a família que eu tinha, né, isso foi na minha mente. E nisso eu sofri tanto, eu cheguei num presídio, onde tinha nós estávamos numa fase de rebelião, assim, fomos, nós apanhava, assim, ao extremo, assim, rebelião mesmo. Eu falei assim, não tinha nada, só a pessoa jogada num quartinho que era para 2, tinha 6. Então, assim, não tinha nem como ficar direito. Enfim, eu falei: "Deus, eu te peço só mais uma chance. Eu sei que eu vou pedir várias, 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 mas essa eu peço mais uma chance". Assim, eu entreguei meu coração ali, sabe, assim, de falar com Deus com tanta convicção, tão sangrando, e eu peguei a Bíblia, e eu lembro como se fosse hoje, a Bíblia desse tamanho, menor do que esse celular, assim, ela é mais ou menos assim, ó, as pequenininhas, só Novo Testamento, Também. né. E eu lembro que, eu não sei se era só Novo, sei que era uma biblinha pequenininha. Eu passei o dedo, assim, nela, assim, ó, não que isso dá certo, não, que é norma para alguma, mas para mim foi, eu tenho isso como exemplo de vida. Eu passei ela assim, ó, e segurei, a Bíblia novinha, ninguém estava lendo, segurei no versículo e falou assim, ó: "Não temas, eu estou contigo, não se assuma que eu sou o teu Deus". Isso também foi como daquela vez que eu fui acordado de madrugada para Deus falar comigo assim: "Olha,
Deus ouviu sua oração, foi a mesma coisa em menos espaço, menos de foi o quê? Menos de 4 meses um para o outro, né. Assim, foi sangrando, eu fiquei doido aquilo dali, aí minha alma se encheu de esperança. Poxa, e mesmo assim, eu estava com aquele coração: "Pô, será? Poxa, eu tô aqui agora, tô mais encrencado que ali, agora não tem como sair". Um cara que é presidiário, um cara com passagem, como que o juiz vai falar assim: "Vai", né. Mas a minha convicção de Deus, o Léo falou uma coisa aqui, falou que Deus é aquele que mesmo as pessoas, for para pagar mais ou menos, ele é aquele que só ele que faz, ele que tira, ele coloca, ele que sabe, né. Isso aconteceu na minha vida pessoalmente. Então assim, e quando essa virada de chave que deu, né, eu lembro meu filho falou assim: "Olha pai, eu não quero brinquedo, eu não quero nada. Você pode ficar com a moto, não quero nada. A única coisa que eu quero é que você fica com o nosso. Seu para de ficar vindo aqui". Eu falei: "Cara", eu olhei pra ele e falei, foi tipo um tiro de 12 na cabeça. Se tivesse um buraco, eu acho que eu pulava ali de ponta, sabe. Quando ele falou isso comigo, eu falei: "Olha", eu falei: "Deus, eu precisava de ouvir isso". Ele já tinha me falado assim, mas eu precisava de ouvir isso, que não precisa nada, ele não quer nada, pode vender tudo que ele tem de brinquedo, né, moto. Ele falou: "Pode vender", ele tinha uma motinha, "Pode vender tudo, eu não quero só que o senhor fica vindo aqui. Eu quero só sua presença". Aquilo dali pra mim foi, assim, eu fui como se tivesse me dado um tiro na cabeça. Eu falei: "Poxa, um filho falar isso com o pai, vai muito mais além disso", Pois é. né. Então você vê a mão de Deus, né. Doutor Adriano, Sim. eu quero agradecer mesmo a sua presença aqui no nosso estúdio. Quero agradecer o Davi, sua presença. Amém. Eu creio que vai ter a parte 2 aí, porque tem muita história, Sim. parte 2, viu. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí e dizer que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá bem. Não há nada impossível para o Senhor. Por mais que nós achamos que, tá impossível, Senhor. E agora? O que vai Deus é um Deus do impossível. Deus, Hein. Doutor Adriano, se alguém quiser contratar o senhor, conhecer o seu escritório, tem rede social? Tem? Na verdade, eu sou, arcaico nesse caso, sabe. Mas eu gostaria de deixar aqui registrado o e-mail, né, institucional e também o telefone para contato. Sim, eu prefiro me abster, sim. Sei que a gente vive hoje, né, num sistema realmente que, a gente necessita, né, de se comunicar por outros meios. Mas eu não tenho Facebook. Existe ainda Facebook? Existe, né, por isso. Eu lembro do tal de Orkut, né, eu sei que eu tô pagando um mico, Esse não existe, mas tá quase voltando a existir, né, do Josemar. mas pois é, esse tal de Orkut aí, eu sou daquela época que inventaram o Orkut. Eu falei: "Que marca de iogurte é essa aí, tal", e nunca experimentei. Então eu sou muito resistente quanto a isso, sabe, mas a pessoa meio excêntrica, meia eu já sou meio Não, mas nós vamos deixar aqui, nós vamos deixar seu e-mail aqui, é isso. telefone. Então eu vou deixar aí registrado, o e-mail é juliana com 2 N's, de Menezes, @hotmail.com, e o telefone para contato é DDD 31 992927424 e o 992927414. Ótimo. Bom, e aí vocês me acham, e nesses contatos aí, e o tete a tete, né, vai ser um prazer caso queiram contratar meu serviço, porque o tete a tete, eu sou mais desse É o que funciona, é o que funciona. Então é isso aí, querido. Olha, você que, não tem a oportunidade de notar, vamos deixar aqui embaixo o endereço, o telefone, para que você possa entrar em contato, precisar de algum serviço. Doutor Juliano é uma pessoa bacana, tive o privilégio de conhecer aqui hoje, tá? Já sou amigo e tenho certeza que vai voltar aqui várias vezes para falar um pouco mais sobre esta área aí, sim, sim. que são pouco explorada, tá ok? Davi, muito obrigado, viu, querido? Vamos deixar seu Instagram aqui também, sua rede social, telefone, para que eles possam ver a transformação que Deus fez na sua vida, né? Você pregando e falando de Jesus, ganhando uma alma, que foi para isso que Deus te chamou aqui nessa terra. Eu quero que você deixe aqui rapidamente considerações finais, né? Porque tem sua esposa vendo, sua esposa assistindo. Primogênito, abelha, né,
o Genro também, todo mundo aí, o Noro. Bom, antes de mais nada, eu agradeço aqui a oportunidade de vocês. É sempre bom poder estar somando, trocando ideias e somando a título de conhecimentos, né, na vida de cada cidadão. E quando isso é motivado por e regido, né, por um maestro maior, que é o nosso Senhor Jesus, a coisa flui. Então eu peço a Deus que continue abençoando aí a minha família, a família de todos, Amém. né? E que possamos, sim, a cada dia mais nos aprofundar mais, né, de ensinamento, porque a Bíblia Sagrada, vamos dizer assim, eu acho que é a lei das leis, né? É a lei da sobrevivência humana, assim, nesse patamar. Então, se a gente, eh, enfim, ganhar tempo ali nessa literatura que às vezes esbarra com muita resistência, eu entendo que esses conflitos sociais, até mesmo esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, tudo tal coisa, essa história de vida, esse testemunho do Davi aqui, que é muito proveitoso e vai abrir a mente de muitos sobre isso aí, é, enfim, pode mudar muito o rumo de muitas vidas, muitas cabeças, sim, então, enfim, a lei das leis é a nossa Bíblia Sagrada. Então, eu agradeço a todos e quero mandar um abraço, um beijo pra minha família, pra família de todos, viu, Jesus? É isso aí, amém. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, muita graça e paz. Valeu, turma. Vamos dizer muito obrigado, viu? José, muito obrigado. Tá ok? Davi, eu gostaria que você fizesse uma oração para nós, agradecendo ao Senhor Amém. por esse momento aqui. Amém, querido? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, eu quero agradecer por esse momento estar aqui compartilhando, que a toda a honra, toda a glória é dada somente a Ti. Sim. Senhor, nós não estamos aqui para agradecer o homem, nada, Senhor. Estamos aqui apenas, Senhor, para agradecer o que o Senhor já fez na minha vida, que faz na vida de cada um de nós. Senhor abençoa cada um, Senhor, cada vida que possamos ser provedor, Senhor, o Senhor possa nos usar, Senhor, para cuidar de pessoas, Senhor. O Senhor possa abençoar cada um, Senhor, em nome de cada família, cada um que está nos ouvindo aqui também, Senhor. O Senhor possa chegar, Senhor, a tua bênção pode chegar em cada lar que está nos ouvindo, Senhor, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, querido. Chegamos ao término do trabalho, esse podcast, bate-papo gostoso aqui com o nosso irmão Davi, nosso amado e amigo doutor Adriano, advogado criminalista, tá ok? Então, fique por dentro de todo o conteúdo, nos ajude aí a crescer esse canal, taca o dedão lá no like, se inscreva no canal. Conto com você aí para atingir uma meta aí de 1000 inscritos, tá ok? Deus abençoe a todos, fique com Deus. Fala, meu amigo, obrigado, viu? Tamo junto, obrigado, viu? Obrigado, Deus abençoe. Até mais, um abraço, gente. Fui! Meu Deus.